Amém? Bom dia, igreja! Bom dia! Que animador poder estar juntos essa manhã. E como o Lucas bem falou e como o Bruno bem nos animou, poder aproveitar desse tempo, porque é um tempo de buscar a verdade e a verdade alegra o coração de Deus, à medida que nós vivemos a verdade. E nossa série de princípios básicos que nós estamos estudando visa justamente nos ensinar essa verdade de Deus que muda as nossas vidas. No estudo passado, nós vimos sobre o que é a vida de um discípulo. E se você não viu, é muito importante você ver para compreender o que nós estamos estudando hoje. Sim. Então, os estudos são progressivos, eles são ensinados e são aprendidos de acordo com a base anterior que nós já vimos. Então nós estudamos primeiro a buscar Deus, que é o mais básico de tudo. Depois nós vimos a importância da Bíblia nesse processo de busca por Deus. E depois, como consequência de ter a Bíblia como autoridade, a vida comprometida de um discípulo. Amém? Amém. E agora nós temos uma decisão muito importante para fazer, que é sobre qual o próximo tema a tratar. Os estudos que nós fazemos, a série dos princípios básicos, foram desenvolvidos. Obviamente, a série dos princípios básicos, o livrinho que talvez você tenha de estudos básicos, não é inspirado por Deus, ele é feito por homens, que organiza escrituras que sim foram feitas por Deus, numa sequência para tentar ajudar um certo número de pessoas. Então, o estudo dos princípios básicos ensina a falar sobre o reino de Deus como estudo seguinte. Esse seria o tópico seguinte se nós tivéssemos, por exemplo, os Estados Unidos. Mas na América Latina nós temos desenvolvido um costume diferente, dado a cultura da Latinoamérica. Qual a cultura que nós estabelecemos nas igrejas da América Latina? A seguir do estudo de discipulado, fazer o estudo de luz e trevas. Então por isso talvez para muitos de vocês nem seja algo que vocês gostariam de fazer reino logo em seguida. Mas se você já tem tido mais tempo na igreja, você tem visto isso acontecer algumas vezes. Mas nós vamos fazer o estudo de luz e trevas, amém? Amém. Ok, sabemos que vamos fazer o estudo de luz e trevas, e eu não sei se vocês lembram com quem nós estamos estudando a Bíblia. Os homens? Zeferino! Então, Zé, nosso amigo Zé. E com as mulheres, quem está estudando a Bíblia? Dineia. Tem um apelido para Dineia? Neinha. A Neinha está estudando a Bíblia. Vai ser muito especial, vocês marcaram aqui no Barão Lanches e vão estudar a Bíblia juntos. Vai ser muito especial. E aqui você precisa analisar uma seguinte coisa para o estudo que a gente vai fazer de luz e trevas, que é entender um pouco sobre Dineia, sobre Neinha e sobre Zé, sobre qual tem sido a carga de Bíblia que eles têm tido durante a vida para escolher dois caminhos a se seguir. Como o nome do estudo bem fala, o estudo é de luz e trevas, para entender como se entra na luz, que é a luz. Mas a verdade é que nós temos na prática feito o estudo de duas maneiras diferentes. Uma delas é fazendo somente o estudo de trevas hoje, e no dia seguinte o estudo de confissão e de luz. E aí você tem mais tempo para cada uma das coisas. Qual é o caso que você precisa fazer para fazer dessa forma? Quando a pessoa com quem você está estudando tem tido muito passado religioso, muito contexto religioso, e aí você precisa muito destruir velhos pensamentos profundamente a respeito de cada tópico, trevas e de luz, e por isso dá mais tempo para cada um deles. Amém? A outra forma é uma forma quando não se tem tantas coisas para desconstruir, é somente construir conceitos novos. E nesse caso você pode fazer todo o estudo de luz e de trevas hoje mesmo. Mas a verdade, nós sabemos, no Brasil, quase todos nós temos tido muita carga religiosa. Nossas famílias nos têm feito ir à catequese, depois nos têm obrigado a ir à igreja, então todos nós, na verdade, na maioria das vezes, temos tido já muita carga religiosa. Por isso, a maneira como nós fazemos de via de regra, e o que eu animo você é orar a Deus por sabedoria, mas o que nós fazemos de via de regra é fazer do primeiro jeito. Então hoje nós vamos fazer o estudo de trevas, esse vai ser o modelo que eu vou ensinar, mas você poderia
juntar tudo, esse e o estudo seguinte, hoje, se fosse o segundo caso. Vocês estão comigo? Sim. Vamos lá. Então, vamos fazer o estudo de trevas. Algo importante, antes de encontrar o Zeferino, é quando a gente está marcando o estudo com o Zeferino. Talvez você estava marcando o estudo com o Zé e você tinha feito os outros estudos em um lugar muito cool, muito legal, movimentado, uma padaria, para os universitários, talvez, alguns restaurantes da faculdade. Mas esses locais geralmente são muito, muito movimentados, com muito barulho, com muitas pessoas. Talvez não seja tão privado para fazer estudos que são tão profundos quanto esses dois estudos. Então o que acho que é importante é você marcar com o Zé e com a Neinha em algum lugar que vocês possam ter um pouco mais de privacidade. Na universidade talvez seja na praça, onde você está vendo as árvores, ou no parque, ou na sua casa. E aí vocês podem falar profundamente dos seus corações. Outra coisa muito importante antes de começar o estudo, e aí já tendo começado o estudo, mas antes de ver as escrituras, vocês oram, né? Nós vamos começar o estudo com uma oração, como todos os estudos. E o segundo passo mais importante, o primeiro passo mais importante do estudo é vocês fazerem uma linha do tempo espiritual. E aqui é onde eu acredito que a maioria de nós tem falhado às vezes, que é esquecer de fazer a linha do tempo. Que é a linha do tempo? Como o nome bem fala, a linha do tempo é uma linha, amém? Então, aqui. E é uma linha do tempo para falar, para escrever, para colocar no papel coisas que aconteceram na vida dessa pessoa espiritualmente. Então, o que eu costumo fazer? Desenhar a linha do tempo e perguntar quando você nasceu. Eu supus que Zeferino nasceu em 1950. Eu não sei se isso é verdade. Mas, em seguida, o que é importante? Zeferino falar o que aconteceu na vida dele, no ponto de vista espiritual. Entende? Então, Zeferino, o que você acha que aconteceu na sua vida espiritualmente? Em 2007, estava no avião, estava caindo, fiz uma oração e acredito que aí eu fui salvo porque eu orei, que ia ser salvo do avião. Que você anota? E anota cada uma das coisas que o Zeferino fala nos tempos que ele falou. Porque a linha do tempo tem o intuito de organizar a mente de alguém que provavelmente é confuso nessa área. Então, está tudo uma mistura e não sabe que está onde, e o propósito da linha do tempo é organizar esses assuntos e ter eles marcados aí, né? Então, a linha do tempo é muito, muito importante para começar o estudo de trevas. Eu queria muito dar a cada um de nós, colocar como prioridade, fazer a linha do tempo como primeira coisa do estudo. E aqui, algumas perguntas são muito importantes para você fazer, para a pessoa que você está estudando, para o Zeferino. Por quê? Porque assim como Jesus, nós queremos discernir as coisas, queremos entender as coisas. Nós precisamos entender como ajudar o Zeferino, o Zé. E para isso a gente precisa entender onde ele estava. Então Jesus perguntava as coisas para as pessoas, para saber quem elas eram, o que tinha acontecido na vida delas. E basicamente a ideia é perguntar para saber, como eu falei, e anotar na linha do tempo, né? Então algo importante para se saber dessa pessoa é o que ela acha, o que Zeferino acha de quando ela foi salva. Então eu sempre pergunto para o Zeferino, como primeira pergunta, depois de ele ter falado o que ele queria falar: Zé, quando você foi salvo? Como eu falei já, ele acredita que foi salvo quando ele fez a oração no avião que estava caindo. Beleza, ok, nesse dia você foi salvo, ok, vamos anotar. Segunda questão, quando você acha que você se arrependeu de todos os seus pecados? Acho que foi aos 2 anos de idade, quando, não sei, trocaram a minha primeira fralda. Amigo, tudo bem, não parece razoável, mas tudo bem, vou anotar, entende? Terceira pergunta, quando você se tornou um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus eu só tenho me tornado agora, que nós temos estudado a Bíblia. Porque agora eu estou evangelizando, agora eu estou batalhando para ser justo com Deus. Entendi. Agora você está perguntando. Ok. E outra pergunta importante é quando você recebeu o Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus? Não sei. Nem sei quem é o Espírito Santo. Entendi. Ok. Obrigado por falar, Zé.
Não tenho nada para falar sobre isso, mas vamos guardar essa linha do tempo para que a gente possa pensar sobre ela mais para frente. E a linha do tempo agora serve simplesmente para manter fixado e racionalizado todos esses assuntos que envolvem tantas emoções, não é? Imagina você perguntar para uma pessoa sobre a salvação dela, vem muitas emoções. Não, claro que eu sou salvo, entende? Mas nós temos que ver o que a Bíblia ensina, amém? Amém. Vamos guardar a sua linha do tempo, Zé, e vamos ver depois. Mas agora vamos começar o estudo em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, David. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lembrando que esse estudo, assim como a maioria dos estudos, eles são muito sérios, tratam de assuntos muito importantes, né? Então, você não quer se desviar do assunto e tampouco quer ser engraçado, entende? Não é um estudo engraçado, é um estudo forte para rachar o que nós estamos entendendo sobre a Bíblia e se está certo, amém, continuar, mas está errado, mudar radicalmente. Então é um estudo muito sério. Que eu tenho visto é que muitas pessoas fazem um estudo bíblico rindo, entende? Fazendo piada o tempo todo. Não é um estudo de piada. É o estudo da verdade que liberta. É um estudo sério. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A Bíblia fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Zé, o que você acha dessa escritura? Bom, eu acho que ela fala sobre luz e trevas, não é? Não é esse o nome do estudo? Fala aqui no versículo 9, luz e trevas. Sim, fala desse assunto. Mas que mais você entendeu? Ah, só entendi isso. Só isso, nada mais. Ok, vamos tentar entender juntos então. No versículo 9 e 10, a Bíblia fala, o autor do livro fala sobre essas pessoas que eram membros da igreja, que eram discípulos, pessoas convertidas, estarem na luz. E faz uma clara distinção entre elas e o passado delas, que era um passado onde elas não estavam na luz, estavam nas trevas. Qual o ponto e qual o conceito aqui da Escritura? E esse conceito é o conceito que todos nós precisamos explicar. Deus não está confuso. Todas as pessoas ou estão na luz ou estão nas trevas. Ou todas as pessoas, se morressem hoje, ou iriam para o céu, ou iriam para o inferno. Entende? Não iriam para nenhum outro lugar, uma sombrinha fresca para tomar uma água de coco e Deus depois pensar e decidir. Não, Deus já está decidido, Ele já sabe quem está na luz, Ele já sabe quem está nas trevas. Muito importante, esse é o conceito da Escritura. E aqui é importante, novamente, interagir com o Zé e perguntar: Zé, onde você acha que você está? Olhando para tudo que eu tenho visto, acho que, não sei, acho que trevas, porque eu sinto na luz, mas acho que trevas porque minha vida não condiz com as Escrituras. Sim, tudo bem, Zé. Eu acho que você tem muitas confusões, eu entendo como você está se sentindo. Esse é um momento muito delicado para todos nós. Imagina você repensar tudo que você tem construído de conceitos sobre Deus da sua vida toda. É um momento muito difícil para todo mundo. E por isso a maioria foge. Mas eu quero te inspirar, Zé, a você entender que é importante você saber onde está para saber onde você vai chegar. Então, é importante, e é importante falar desse conceito, Zé, né? Se você não sabe onde você está, tampouco vai saber como chegar em um novo lugar. Então,
vamos tentar, se você não tem certeza de onde você está, o que eu quero te inspirar é que no final desse estudo a gente chegue a essa conclusão. Tudo bem? Vamos focar em chegar nessa conclusão. Ter clareza onde você está. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para a próxima escritura, Isaías 59. Vamos lá. Isaías capítulo 59. Versículos 1 e 2. A Bíblia diz: Veja, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Uau! Fala que Deus não vai ouvir. Mas não vai ouvir quem? Simples. Os que estão com uma separação dele. Separação construída, proporcionada pelo quê? Pecado. É isso que fala o versículo 2. Maldade e pecado são sinônimos. Talvez dependendo da versão que você tem, a versão que você tem diz iniquidade no lugar de maldades. Iniquidade nada mais é do que sinônimo de maldade, que nesse trecho, nessa passagem, é sinônimo de pecado. Vocês estão comigo? Sim. Então eu quero te perguntar, Zé, segundo essa escritura, o que você acha que separa as pessoas de Deus? Acho que a faculdade, não. A faculdade ensina a ser ateu. Não, olha para a escritura. Ah, tá, a escritura. Okay. A escritura diz que é o pecado. É o pecado, não é a faculdade. O pecado separa as pessoas de Deus. Então, Zé, o que é necessário, se você está longe de Deus, para chegar até Deus? O que é necessário fazer? É necessário tirar o pecado que atrapalha, que impede de chegar até Deus. O que significa isso? Significa derrubar essa parede de pecados que te bloqueia de chegar em Deus. E que significa derrubar a parede? O que significa? Significa ter os pecados perdoados. E esse é o ponto crucial dessa escritura. Pecados perdoados é basicamente o momento em que uma pessoa é salva. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. Depois de tanto ter ofendido a Deus, vivido em pecado, o que ele fez? Te bloqueou da presença dele. Não aguenta mais a maneira como você vive. E você está separado dele. A natureza dele está separada da sua natureza de pecado. Mas se ele te perdoa, você entra na luz. Amém? Amém. Então lembra disso, Zé. Lembra disso. Quando a barreira dos pecados, ela é derrubada, se os pecados são perdoados, é quando você vai estar salvo. Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 23. Estão comigo? Sim. Romanos 3, 23. Essa escritura você pode ler do versículo 21 até o 26, ou pode ler somente o versículo 23. O ponto-chave é o versículo 23, e ele não perde o sentido lido fora de contexto. Então, vamos poupar tempo aí, vamos ler o 23. A Bíblia fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Zé, olha o que essa escritura está falando. Que todos pecaram, todos. E todos estão separados de Deus. Esse é o conceito da escritura. Todos pecaram e todos estão separados de Deus. Você entende, Zé? Mais ou menos.
E a verdade é que todo mundo entende essa escritura, a menos que aprofunde muito essa convicção que eu vou falar agora, todo mundo entende mais ou menos essa escritura. Porque para nós, segundo a justiça humana, é muito difícil entender que uma pessoa que fez algo humanamente muito pior que você vai para o mesmo lugar que você. Então, qual a dúvida do Zé? Eu não entendo muito bem. Então, eu simplesmente peguei uma vez, menti para o meu professor, somente para eu não ficar com uma nota baixa e depois tomar uma surra da minha mãe. Eu vou para o mesmo lugar, então, que uma pessoa que cometeu homicídio. Boa pergunta. Você precisa entender, Zé, aqui a diferença entre consequência humana e espiritual dos pecados. As consequências humanas e físicas são diferentes. Provavelmente esse seu amigo vai ser preso, né? E você não, você mentiu só para o seu professor. Mas as consequências eternas são a mesma. Então os pecados podem ser diferentes, as quantidades de pecados podem ser diferentes, mas o efeito espiritual é o mesmo. E essas pessoas vão exatamente para o lugar, estão separadas de Deus, para o inferno. Então, não importa, se você pensa em diferentes pessoas, em diferentes níveis de vida pior, ou de coisas piores, elas vão exatamente no mesmo lugar. O que implica isso? Eu sou horrível, e eu pequei, eu vou para o inferno naturalmente, e você também. Entende? Você ser uma boa pessoa não te faz ir para o céu. Eu não mato, eu não roubo, eu pago minhas contas. Tudo bem, Zé, mas isso nada mais é que sua obrigação como cidadão. Isso não é ser cristão. Não matar é sua obrigação. Você vai preso se você mata. Você não mata porque você tem medo da polícia, entende? Mas você com certeza assiste pornografia escondido de alguém. Ou você mente quando não vem. Por quê? Porque você, como eu, somos pecadores. Faz sentido agora? Sim, agora faz sentido. Todos pecaram. O que implica isso? Isso é algo chave do estudo de trevas, porque se todos pecaram, todos em algum momento estão nas trevas, implicando que todos precisam da ação de Jesus para serem trazidas para a luz. Logo, se você sabe que alguém nunca tem ido até Jesus, uma certeza você pode ter: ela está nas trevas. Mas você não pode dizer isso. A Bíblia pode dizer isso, e a Bíblia diz isso. Então, nós precisamos ser sérios e não emocionais em ficar colocando em verdades no nosso coração, para nos sentir mais confortáveis. Vocês estão comigo? Sim. Ok, pecado separa de Deus e todos pecaram. É algo forte de se ouvir, mas é verdade. Qual o próximo passo? Nós entendermos que é pecado. O que é pecado? A Bíblia mostra muitas listas do que é pecado. Vamos ver uma série delas em Gálatas capítulo 5. Vamos lá, diga de novo. Gálatas 5, versículo 19. A Bíblia fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau, que forte! Não herdarão o reino de Deus. O que significa praticar? Significa viver fazendo. Não significa necessariamente fazer todos os dias, mas significa ser uma regra na sua vida.
Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui existe uma missão muito importante para você, discípulo, que é saber os pecados. Então, saber os pecados também é algo importante para cada um de nós. Para quê? Para você identificar o pecado em você e você poder ajudar o seu amigo a identificar seus próprios pecados. E a ideia do estudo aqui é explicar cada um desses pecados. Eu não vou fazer isso, eu vou passar essa responsabilidade para vocês. Como? Nós temos um PDF com cada um dos pecados com seu sentido detalhado. Como nós sabemos, praticamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E esses textos, esse PDF de 37 páginas, traz todos os pecados descritos no grego, o que significa. E é muito importante você entender. Você não pode chegar no estudo e dizer, eu acho que facção é mais ou menos assim. Não, não é mais ou menos. Que facção é? Você não pode ensinar a Bíblia se você não sabe ensinar o que é um pecado. E mais, você não pode lidar com o seu próprio pecado. É verdade. Muito bom, né? Então, eu quero dar como um desafio para cada um de nós estudar o PDF de pecados. Uau, muito bom. E entender melhor qual o significado de cada coisa. Eu quero falar somente do primeiro, porque talvez é o mais polêmico socialmente. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual, para a maioria das pessoas, significa adultério, sinônimo de adultério. Então, o que é imoralidade? Adultério. Muitas pessoas resumem por isso. E que adultério é trair a esposa. Mas, biblicamente, não é isso, na verdade. Imoralidade é muito mais amplo que isso. Imoralidade é o sexo fora da moralidade que Deus criou. E Deus criou uma moralidade para o sexo que é qual? Homem e mulher em casamento, tendo uma relação monogâmica até o fim da vida. Que foge disso é imoralidade. Todo o resto, o resto das ações, as ações de relação sexual, fora desse contexto. Que implica isso? Sim, eu estou na faculdade, entende? Eu tenho uma namorada e a gente tem relação às vezes. Isso é imoralidade sexual. Mas eu quero casar um dia. Tudo bem, mas você não casou ainda. Imoralidade sexual? Sim, eu sou casado, mas tenho uma relação com uma outra pessoa fora do meu casamento, entende? Só para relaxar, entende? Imoralidade sexual. Eu estou noivo, vou casar semana que vem, acho que hoje já dá. Imoralidade sexual. Olha isso, algo muito importante que eu quero que nós eliminemos aqui, como igreja. É muito importante nós ouvirmos isso e nós entendermos isso. Homoafetividade. Homoafetividade, não ter uma atração por alguém do mesmo sexo não é pecado. Mas praticar um ato com alguém do mesmo sexo, sim, é pecado. Sim, é pecado. E não é um pecado pior nem menor. Assim como a gente viu, é um pecado igual a todos os outros. Vocês estão comigo? Sim. É imoralidade sexual, entende? É só uma das formas, das muitas formas que toda a sociedade hoje pratica do sexo fora do casamento. Mas eu acho que... O que você acha então? Se a minha cidade, isso talvez aconteça com o tempo, né? É muito importante falar isso, porque com o tempo pode ser que isso aconteça cada vez mais. O meu distrito agora começou a reconhecer casamentos homossexuais. Tudo bem? Ainda assim, não é um casamento do ponto de vista bíblico, porque o casamento bíblico é uma relação heteroafetiva, não homoafetiva. E eu quero muito que nós tenhamos o coração de compreender isso como simplesmente mais um pecado. Não olhar com a falta de amor, não olhar com preconceito, não olhar com agressividade. Nós precisamos nos livrar de tudo isso se nós queremos amar as pessoas. Sim. E veja cada pessoa e alguém que te fala sobre isso como alguém que faz qualquer outra coisa, entende? Porque essa é a verdade. Não? Então, nunca brinca com isso, nunca faz piada disso.
Sabe, se você faz piada de um homossexual, você está em pecado. Se você rebaixa alguém homossexual, você está em pecado. Se você tenta ser violento com alguém, se você pensa mal de alguém assim, você está em pecado. Não é isso que a Bíblia chama a gente de fazer. Mas é importante, ao mesmo tempo, entender que é pecado. E se você tem a oportunidade, estudando a Bíblia com essa pessoa, apresentar a verdade de que ela precisa se arrepender. E aqui é bom, durante essa escritura, e durante essa parte do estudo, você poder explicar a lista de pecados, talvez falando sobre algumas coisas que você vivenciou na sua vida. Então, no meu caso, eu poderia comentar, e eu comento nos estudos que eu participo. Eu falo para eles, para os amigos com quem eu estudo, eu lembro que eu fui uma vez numa festa e eu fiquei embriagado. Totalmente embriagado. Fiquei totalmente fora de mim, totalmente. Eu só lembro de chegar em casa e eu era adolescente ainda e ver a cara de decepção na minha mãe. Talvez uma das imagens mais fortes da minha vida. Ela ficou decepcionada, eu tive como alcoólico. E nessa noite eu fui imoral sexualmente com uma menina na festa. Isso é algo horrível. E eu tenho vergonha de falar isso, mas é a verdade. É a verdade. E a verdade precisa ser dita. Mas vamos ver a próxima escritura. Vamos a 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo 3, versículo 1, a Bíblia fala: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também. Aqui o desafio é fazer o quê? Explicar também cada um os pecados. Cada um. Segundo o quê? Segundo a concepção correta, que você vai aprender lendo o Pedro. E novamente você explicar algo para se conectar. Então, por exemplo, no versículo 5 fala aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. O que é esse pecado? Vocês vão ver lá. É a vida dupla. Então é aparentar uma coisa e fazer outra escondido. Talvez não escondido, só você não esconde, só ninguém vê. E eu, pessoalmente, Zé, eu tenho que confessar muito sobre isso. Porque anos na igreja, anos eu fiquei na igreja. Eu me encontrava semanalmente com o pastor da igreja e muitas vezes eu tinha acabado de assistir pornografia. Tinha acabado de me masturbar segundos antes de encontrar o pastor. Mas eu ficava sorrindo para ele e fingindo, que eu estou aprendendo o que ele está me dizendo. Sim, muito bom. E além disso, eu estava na igreja, eu ia para a escola, eu cometia muito bullying, separava as pessoas, criava um grupinho, humilhava outras pessoas. Então, que aparência de piedade era essa? Que piedade era essa? Não era piedade, eu não amava Deus. No meu coração, minhas atitudes reprovavam o poder de Deus. Então, eu quero ser aberto com você. Vamos ver uma última escritura. Tiago 4. Tiago 4, 17. Diz: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Uau! Não só algo ativo é pecado, algo passivo também é pecado. Ou seja, não fazer algo que você tem ouvido, que você tem sido ensinado.
há anos, há décadas, ou talvez só hoje, é pecado. E esse pecado é o que a maioria das pessoas na igreja vivem. Por quê? Vivem ouvindo algo que devia fazer, mas não faz. Vive ouvindo. Sabe, eu posso contar o número de vezes que eu fui na igreja e ouvi um líder falando sobre Mateus 28, fazer discípulos, e ninguém fazia nada a respeito. Eram só palavras ao vento. E eu só era palavras ao vento. Eu ouvia isso, entende? E a gente falava com um tom bonito na igreja. Fazer discípulos. Mas o que significa isso? Para fora daqui. E aí, obviamente, eu tenho que ser aberto com você, Zé. Eu também vivia assim. Eu ouvi, mas... Por exemplo, tem que falar para você, Zé. Nessa época que eu estou comentando com você, eu não chamava alguém para estudar a Bíblia porque eu não sabia ensinar a Bíblia, entende? Então, já começa aí. Eu não sabia nada da Bíblia para ensinar. Então, como eu ia fazer discípulos, entende? Mas eu achava que tudo bem. Eu tentava, na minha mente, acreditar. É por isso, eu não faço porque eu não sei fazer. E tudo bem não saber fazer, porque muitos não sabem. Não, é uma mentira. A Bíblia dá uma ordem clara para todos nós. Então, olha isso, se você frequenta uma igreja, se você tem vindo aqui ainda, mas tem sido omisso, você é como um assassino. Biblicamente, se você tem sido omisso aos olhos de Deus, você tem feito a mesma coisa que um assassino, a mesma coisa que um imoral, a mesma coisa que um ladrão, a mesma coisa aos olhos de Deus. E sim, talvez isso te gera culpa, mas é justamente para gerar culpa e trazer a tristeza de Deus que leva ao arrependimento. O que você acha, Zé? O que você acha sobre tudo isso? Sobre isso que nós estamos falando? Esses pecados? Você quer falar sobre alguma coisa? Pessoalmente para mim, quando fizeram esse estudo comigo, obviamente eu não queria falar. Nunca tinha falado para ninguém de nada. Entende? Eu aprendi a viver numa vida em que não se falava sobre seus erros, sobre seus pecados. Como do nada eu vou falar, entende? Mas para agradar, eu falei um pouquinho. Porque, eles falaram, eu vou falar um pouquinho. Isso que acontece na maior parte dos casos. A maioria das pessoas se sente tão constrangida que fala pelo menos um pouquinho. Mas, tipo assim, o meu pior pecado foi que eu esqueci de devolver o troco quando veio 5 centavos a mais. Uau! Então, é só esse pecado que eu lembro. Tudo bem. Acho que o Zé não tem força agora, espiritual, para falar tudo. Tudo bem. Amém? Vamos ver a última escritura. A penúltima escritura. Estão comigo? Sim. Tiago capítulo 5, versículo 16. É aí mesmo, nessa página. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então eu quero dar um desafio para você, Zé. Qual é o desafio? Que você olhe essas listas de pecados e faça uma carta para Deus. É difícil para você confessar para nós? Tudo bem. Primeiro, faz a carta e confessa a Deus. Fala, querido Deus, escreve. Eu fiz isso, e tenho feito isso. Toma um tempo longo e reflete nos seus pecados. E fala com Deus. E depois, no próximo estudo, se você consegue se sentir à vontade, vamos tentar falar disso. O que você acha? Tudo bem. Parece bom. Eu acho que vai me ajudar a ter mais força para confessar. No próximo estudo, a ideia é fazer um tempo de confissão, falar sobre os pecados e poder estudar estudo de luz. O Zé falou que ia trazer a lista e a carta. O que acontece na maior parte dos casos? O Zé não traz a carta.
Amém? Ainda assim, vocês têm o tempo de confissão. Mas estimula o Zé a fazer essa carta, porque pensar sobre os pecados dele é algo essencial para ele se conectar com a necessidade de Jesus. Se você não pensa sobre seus pecados, como você entende a necessidade de Jesus? Então, amém. Vamos, faz a carta. Eu fiz minha carta já. Obviamente, se você não fez, faz a sua carta a Deus. Quando eu depois fiz o estudo de luz, aprendi o que era ir para a luz, eu queimei minha carta. Isso me ajudou a ficar feliz com Deus, que tinha sido tudo perdoado, e foi, se Deus permitiu. Mas é importante no próximo estudo falar sobre isso. Agora sim, vamos para a última escritura, Romanos 6, 23. Vamos lá ver. Romanos 6, versículo 23, a Bíblia fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha isso, Zé. A Bíblia fala que a vida eterna é um dom de Deus. Que muitas pessoas acreditam que porque é um dom não precisa fazer nada. Mentira. É um presente. Deus dá um presente. Mas a gente viu que se você vive como nós vimos agora, vivendo em pecados, a Bíblia te chama de alguém merecedor da morte. Zé, todos vão morrer fisicamente, mas não todos vão morrer espiritualmente. Quais vão morrer espiritualmente? Aqueles que viveram no pecado. Mas se você, nesse estudo, nos estudos que nós estamos fazendo, escolhe aceitar o dom de Deus, se arrepender e mudar a sua vida, você também pode ter a vida eterna. Amém? Você quer? Eu quero para já. Para já? Ótimo, quando a gente vai estudar a Bíblia? Amanhã, às 6 da manhã. Uou, que legal! Mas, calma, Zé, eu entro às 7 no trabalho. Tudo bem, pode ser às 5:30. Amém! Tudo bem. Vamos aí, a gente se encontra no terminal e come um pão de queijo e faz o estudo. Amém. Tudo bem, depois a gente vai para o trabalho, mas vamos ter confessado, vamos ter feito o estudo de luz. E olha como o Zé está urgente, entende? Mas se não há urgência, é importante você orar em como abordar o seu amigo e a sua amiga sobre os estudos que vocês estão fazendo, porque vendo o discipulado, vendo trevas, vendo luz, e se não há urgência, há alguma coisa errada. Então, família, eu estou muito inspirado por podermos estudar hoje o estudo de trevas, e quero muito inspirar a cada um de nós, aqui onde termina o nosso estudo de trevas, né? Mas quero inspirar muito a cada um de nós, a nós revisarmos o estudo. Todos os estudos que nós temos feito estão gravados na página da igreja, então você pode rever e ver e rever novamente, e você pode sentar para conversar sobre esses estudos com alguma pessoa, se você tem dúvidas, se você quer que algo fique mais claro, e inspirar a todos nós que já temos aprendido desde o início, a também fazermos com alguém. Amém? Amém. Esse é o estudo de trevas. Semana que vem vamos ter o nosso estudo de luz, e para Deus seja toda a glória. Amém. Amém.